Para ouvir e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você pode conversar comigo no @SanclerBernardes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimento_UTI. E juntos você pode nos encontrar aqui, mais um ano acabando, mas com a proposta aí de o ano que vem, né, continuamos. Então, a gente segue nos nossos episódios firmes e fortes. E também você pode estar lá com a gente no Apoia-se, né? A gente vem falando isso com uma certa frequência aqui nos nossos episódios e a gente está muito feliz com a resposta que a gente está tendo, né? É muito bom saber que tem gente que acredita no nosso trabalho e a gente tem se esforçado muito para devolver aí de uma forma positiva também, através dos materiais. Então, se você não sabe, todo mês a gente prepara um material e a gente envia para quem está lá com a gente no Apoia-se. Então, se você quer receber um material além do que tudo que a gente já entrega aqui no podcast, Além do conteúdo que a gente entrega, né? Exatamente. É só você ir lá no nosso link, procurar pelo Apoia-se, dar uma olhada em como funciona, com um valor muito acessível, você pode contribuir com a gente para o ano que vem a gente trabalhar ainda mais e pode contribuir com a sua formação recebendo mais coisas. Então a gente está aqui, a gente está no Apoia-se, a gente está, se você está assistindo no YouTube, a gente está no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, a gente está no YouTube. E assim a gente continua E no aí, Instagram, @UTI Informa e Ação. Boa, e no Instagram, isso mesmo. E a gente tá na reta final, né, do ano de 2024. Acho que todo mundo né, toda vez que chega um final de ano, às vezes um final de semestre, um final de ano principalmente, faz aí uma retrospectiva, né, de tudo que deu certo, tudo que não deu certo, tudo que eu queria ter conseguido, não consegui, o que foi de bom, o que foi de ruim. E a gente, como já de costume, então se você perdeu, tem o episódio 1 desse, a gente faz uma retrospectiva dos melhores artigos. Os melhores não, né, Sancler? Mas os artigos que a gente acha que são bastante interessantes Importantes, nesse né? semestre. Isso, importantes. Então, tem a do semestre passado, né? Para não ficar pesado, a gente divide em dois. Então, no final do semestre passado, a gente já fez e a gente vai para esse. A gente vai discutir um pouquinho alguns artigos que a gente separou que a gente achou muito interessante desse segundo semestre de 2024. Então, acho que é um jeito da gente terminar o ano atualizado, né, Sancler? E dando um fechamento aí do que o pessoal andou publicando de interessante para a nossa prática clínica nesse semestre, né? E facilitando um pouco, né, o dia a dia dos intensivistas, do pessoal da assistência pura. A gente sabe, entende, a gente já falou muito aqui do quanto é difícil manter a atualização profissional, né? E do quanto tem um monte de coisa ruim também que é publicada. Então esse filtro é algo muito difícil. Eu acho que esses episódios que a gente faz de retrospectiva, ele também tem um propósito de filtrar um pouco as coisas e entregar assim, olha como a ciência na nossa área ela vem caminhando, olha aqui um resumo, né? Eu não estou falando que a gente tenha que ter sempre essa entrega resumida, mas é uma maneira da gente poder contribuir também com as pessoas que estão ali na ponta e que talvez não tenham a possibilidade de fazer isso nesse momento. Então, essa é um dos propósitos dos episódios de retrospectiva que a gente faz. E você falou, né, essa coisa de não que a gente queira, né, sempre um conteúdo resumido, mas acho que aqui é um pontapé inicial, né, para todo mundo pegar esses artigos e depois ir lá ler, até porque aqui em 40 minutos a gente não consegue discutir de Possível. cabo a rabo todos os Nem artigos, né, quem dirá a todos, né? Exatamente. A ideia também não é ficar se apegando à metodologia, né? Como sempre, a gente lê o artigo, a gente pensou fora da caixa o que tem nesse artigo que é legal, que é interessante, que dá para trazer para a prática clínica, e é isso que a gente vai fazer aqui nessa discussão hoje, né? Bom, Ótimo. podemos começar então? Podemos. Vamos lá, Débora. Então, O que tivemos de bom esse ano? A gente teve muita coisa boa, e eu vou falar teve. assim já de antemão, antecipar, que eu acho muito legal, inclusive é uma das coisas que eu venho fazendo aqui no hospital, aqui dentro do grupo de pesquisa que eu trabalho aqui no UFRN, que é poder identificar muito fatores, identificar
pontos de corte, e isso foi uma das coisas de destaque para esse ano, para a reabilitação na UTI, né? Então, eu acho muito bacana porque a gente está saindo cada vez mais do universo subjetivo dentro da reabilitação e a gente está entrando no universo certo, de martelo batido, de informações concretas, de números, de caminhos dentro do plano terapêutico que são importantes, né? Então, eu fiquei muito feliz com o que foi publicado ao longo desse semestre aí, eu acho que vem a contribuir muito para a nossa especialidade. E sabe outra coisa que eu achei legal, assim, desses artigos que a gente separou, né? É de ver o quanto a gente construiu o podcast esse ano em cima de artigos desculpa, de temas extremamente relevantes e que realmente estão sendo estudados e validados pela ciência, né? Não que quando a gente não propõe um tema, obviamente, a gente foi pesquisar, a gente olhou, mas é muito legal quando a gente vê que a evidência está crescendo e está caminhando nesse sentido também. Então, tem várias coisas aqui que a gente vai até voltar e falar, tem um episódio disso ou daquilo, Isso. porque foi muito interessante de ter visto que casou, né? E a escolha dos temas, a elaboração do conteúdo ela é feita na evidência científica, mas a escolha dos temas ela vem do que nós acreditamos que é interessante a gente colocar em discussão aqui para levar a discussão e a reflexão adiante para as outras pessoas, né? Então, acho que isso está batendo aí de uma maneira muito positiva. E a gente separou temas razoavelmente diversos para agradar todos os públicos, né? Como diria minha mãe, para agradar gregos e troianos, para não ficar, só falar disso ou só falar daquilo. Então a gente separou um pouquinho de cada coisa, tá bom? Vamos começar na linha, então, que você estava falando, Sancler, dessa coisa de análise de dados, né, de tentar achar variáveis, né, para a gente sair desse achismo de, né, e a gente tem falado aqui também, né, de cada vez mais a gente ter esses dados se juntando para falar, olha, este grupo, este perfil de paciente, ele tem mais risco, ou pode acontecer isso, né? E aí, esse primeiro estudo, então, né, ele quis... é uma revisão sistemática, né, onde ele quis olhar para todos os estudos que falam sobre fraqueza adquirida na UTI, né, e ver, então, tentar olhar o que tinha ali de modelo, de predição, de risco para desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI e juntar tudo isso dentro de uma revisão sistemática, né? Então, o objetivo deles era fazer essa análise, discutir um pouco, eles discutem bastante, né? Quais são os fatores preditivos para a ocorrência de fraqueza muscular adquirida na UTI. Isso. Certo? E é legal quando fala assim de modelo preditivo, né? O objetivo do trabalho é exatamente traçar isso que a gente falou antes, de uma maneira direta e objetiva, pontos que a gente possa olhar e dizer assim, para quê? Eu estou querendo chegar aonde, do porquê temos que ter um modelo preditivo para pensar no risco de fraqueza muscular adquirida na UTI, para que a nossa atenção seja direcionada para prevenir isso. Então é muito legal que eu acho que não cabe mais a gente discutir o quanto a reabilitação na UTI é importante para a prevenção da fraqueza e, consequentemente, para melhoras dos desfechos. Hoje em dia a gente tem que ter claro isso, assim, tá, mas quem é o paciente que entra que eu tenho que ter um cuidado maior? E esse era o objetivo da pesquisa. E eu vou até contar uma coisa, Débora, eu apresentei um trabalho lá no Cefir em junho, que tinha a ver com monitorização da parte de mobilidade dos pacientes ao longo da internação e desfechos, e quem avaliou o trabalho, que foi o Renato Valduga, ele fez exatamente essa pergunta, tá, mas você não consegue tirar daí alguma coisa que seja preditivo de quem é o paciente que a gente pode falar, esse aqui eu nem preciso me preocupar, se ele levantar para ir no banheiro tá tudo bem, e quem é o paciente que vai fazer uma fraqueza muscular, então por isso eu tenho que ter mais atenção na prescrição do exercício, né? Então, eu acho que esse trabalho vem corroborando com isso, e aí é uma revisão sistemática, como você disse, e o que é legal é que é uma revisão sistemática que teve um resultado grande, satisfatório, né? A gente teve mais de 20 trabalhos, 25 trabalhos, se eu não me engano, na revisão, né? Que foram incluídos, que analisaram fatores que podiam ser preditivos do diagnóstico de fraqueza muscular adquirida na UTI. Então é um número muito grande para uma revisão, mostrando que está ali na literatura, a gente tem possibilidade de fazer isso sim. E aí,
o que é colocado em questão para avaliar, né? Então, a gente pode pensar na idade, a gente pode pensar no sexo, a gente pode pensar na gravidade dos pacientes, a gente tem a PASH, a gente tem SAPS, a gente tem SOFA, a gente pode pensar no tipo de diagnóstico que o paciente tem, eu acho que isso é uma coisa, a gente discutiu aqui em episódios, é que a gente tem que reforçar nessa discussão dos melhores artigos, a gente pode pensar no tempo de ventilação mecânica, de sedação, no tempo de UTI, todos pontos que a gente desde muito tempo coloca lá como fatores de risco, mas de uma maneira agora quantificada de quanto isso pode impactar no desenvolvimento da fraqueza muscular adquirida na UTI. É, e o que eu acho legal, né, Sancler, e acho que o pessoal falou bastante isso lá no Congresso Europeu, é que o conhecimento ele precisa ir evoluindo, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar rodando em círculo e às vezes em assuntos, né, igual você falou, eles acharam 20 artigos. Então assim, é um assunto que já estava sendo muito estudado, agora, né, não que esse artigo seja um ponto final, mas o que eu quero dizer é assim, então vamos fechar o que a gente viveu até agora, né? Vamos tentar chegar num lugar mais concreto. Então, acho que é legal esse entendimento também de como as coisas vão acontecendo. Então, fraqueza adquirida na UTI é uma coisa que vem se estudando há muito tempo, né? E aí vieram vários fatores, como você falou, em diferentes artigos. Aí um artigo falava, ah, esse é. Aí o outro, olha, esse não é tanto, né? E aí chega uma hora que você tem que falar assim, tá, então peraí, vamos juntar tudo e vamos ver o que efetivamente a gente acha por agora, né? Então, acho que é importante também enfatizar essa construção do conhecimento, né? E aí, o que ele fala, né? Acho que ele pontua uma coisa que é interessante, que ele fala que na maioria dos artigos, né, a maioria dos modelos para predizer a fraqueza adquirida, eles se basearam em dados clínicos e laboratoriais que são acessíveis, né? Que estão ali muito fácil, porque também tem isso, às vezes é aquele conhecimento que é interessante como base para vir formando, mas que não é acessível na prática clínica. Então ele fala sobre isso um pouco, né? Que dá para você chegar lá, encontrar esse dado facilmente no paciente, né? Fazer essa avaliação rápida e conseguir personalizar isso para o seu paciente, né? Eu vou falar o que Não ele depender achou. de avaliações complexas, né? Avaliações ligadas a recursos e tal. Então, é uma Exatamente. coisa simples, assim, tipo, tempo de ventilação mecânica. Toda UTI está ali, você está no dia a dia contando quantos dias o seu paciente está em ventilação mecânica. Uma medida de um score de gravidade com uma PASH é algo que todo mundo já faz, né? Então, muito bem lembrado isso, que é algo do dia a dia que qualquer profissional da ponta consegue identificar. Porque por mais que seja muito legal técnicas novas, a gente também precisa entender que tudo demanda de um tempo para que ela fique mais barata, para que ela se consolide, enfim, né? Não é o assunto. Mas eu queria falar então de 4, né? Que ele fala, então, né, de mais frequentes e que ele comenta algumas coisas interessantes, né? Então, a duração da ventilação mecânica, reforçando, né? A idade, a gravidade do paciente, níveis de lactato e duração da permanência na UTI, né? E aí eu achei muito legal que ele vai linkando as coisas, né? Então, para mim foi como se ele falasse assim, olha, tudo bem, eu falei que a ventilação mecânica, né, o tempo de ventilação, que é um fator de risco, mas veja bem, né, vamos pensar o que está ali, Por o que do trás. cuidado desse paciente está por trás disso, né? E aí ele comenta, né, olha, é ventilação prolongada. Por quê? Porque normalmente a gente acaba, né, gerando ali uma sedação para esse paciente, né, para evitar Evitar que ele uma fique agitação, uma agitado. extubação, né? E aí isso contribui, né, para esse paciente não se mexer tanto. Então, assim, é toda uma cadeia que, assim, tudo bem, você localiza, né, no artigo um ponto da cadeia, mas é importante a gente lembrar que a gente tem toda uma cadeia acontecendo por trás e ele enfatiza muito isso, né? Achei muito interessante. E é difícil a gente pensar assim, como é que eu vou dosar o nível de agitação, de uso de sedação e analgesia para os pacientes para quantificar e dizer, olha, ele é um paciente de risco para desenvolver fraqueza. Agora, a ventilação mecânica é mais fácil, mas ela tem isso. Para que ela aconteça, ela tem que ser direcionada
com o uso de sedativo, analgésico, a gente sabe disso. E aí é para que a equipe também que prescreva não perca a mão, a equipe que avalia, estamos dentro dessa equipe também, não perca o momento ideal de se reduzir isso. E ele traz um número, né, Débora? Ele coloca que tem um ponto de corte específico para ventilação mecânica, que é de 4 dias. Então, assim, que os resultados para o aumento significativo da fraqueza muscular adquirida na UTI está ali em torno de 4 dias. A gente não está falando que antes de 4 dias não tem impacto, depois acho que em outros trabalhos a gente vai poder discutir isso, né? Só que a partir de 4 dias é onde você tem um ponto de corte do aumento significativo para o risco de desenvolvimento de fraqueza muscular adquirida na UTI. Né? Isso falando de ventilação mecânica especificamente. Então, eu acho que isso traz para a gente na prática uma ideia do você, quanto fisioterapeuta, gerencia a possibilidade de uma busca ativa de desmame, de tirar o seu paciente, sendo possível, o mais rápido da ventilação mecânica, né? Eu acho que essa é a grande implicação, para que ele não tenha tanta fraqueza. E até pensar, né, Sanclara, os médicos que eu trabalho, eles falam muito isso, né, que hoje em dia são poucos os pacientes que efetivamente precisam de tanto tempo de sedação, né, então Exato. normalmente está ligado a outros conceitos, a outras coisas que a gente não está fazendo direito, né, então acho que vale a pena rever isso, até porque se a gente olhar, ó, por exemplo, o outro que foi o Apache, a gente não tem o que fazer, não é um fator modificável, né, o nível de lactato também não é, nem a idade, e aí o que ele comenta disso é que eles servem pra gente ficar de olho, né? Então precisa avaliar o nível de lactato, ficar de olho nesse paciente, porque é um paciente com maior risco. Mas a gente não tem como modificar. Né, a gente tem como modificar um tempo de ventilação mecânica, né? Fazendo um protocolo bonitinho, tendo busca ativa e as estadias mais longas na UTI, né? Então, esse tempo muito longo de duração na UTI, porque acaba contribuindo para um imobilismo também maior, mais prolongado, digamos assim, né? Então, fazer também a nossa parte para que esse paciente não fique tanto tempo dentro da UTI, né? Eu acho que eu levo para mim que a busca ativa de diversos fatores, eu queria depois, no outro artigo que a gente vai discutir, falar um pouco mais sobre isso também, mas esse aqui já mostra uma luz muito grande, que a prevenção da fraqueza muscular adquirida na UTI, ela se dá com busca ativa, e principalmente quando a gente pensa no bando ABCDF, que é um episódio que a gente fez aqui também. Então, a gente está falando sobre reduzir a sedação desse paciente, protocolo de interrupção diária, sobre teste de respiração espontânea para que ele seja estubado mais precocemente, né? Analisar a gravidade do paciente. Então, eu acho que o bundle, ele se encaixa perfeitamente para a gente agir nesses marcadores todos aí que são citados. Tem um que ele cita especificamente, e eu acho que cabe uma reflexão interessante, que é o nível de lactato, né? Que o nível de lactato mais elevado, ele está associado a maior fraqueza muscular adquirida na UTI. O que faz muito sentido, já que o lactato reflete a oxigenação periférica, né? A microcirculação e a capacidade de oxigenação de tecidos. E aí, eu lembro que tem um livro de exames complementares para fisioterapeutas, e o autor fala sobre isso. Ele fala assim, cuidado com o lactato, não para desenvolver fraqueza, mas cuidado que o lactato alto, ele é um marcador hipoxêmico tão interessante que vai ser um momento, ele bota um ponto de corte de 5 milimols, depende do laboratório, né, do tipo de dosagem que você faz, mas como um ponto de corte para você não inserir atividades onde o paciente tenha gasto energético, porque ele está no momento de depressão de oxigênio. Então, eu achei bem bacana a inclusão do lactato, porque a gente já tem para os pacientes como um todo lactato para mortalidade, mas ele entra também agora para prejuízo funcional. Então, o lactato alto está atrelado a isso. Quer dizer que eu tenho que intervir nesse lactato alto? Não, mas quer dizer que eu posso ir na busca ativa com a equipe e falar, olha, eu preciso desse paciente mais estável para eu conseguir tirar ele dessa zona de risco, né? E não quer dizer que você não vá fazer, né, com o paciente, mas você vai prescrever o exercício adequado, a movimentação adequada nesse Exato. momento, né? Muito Isso bom. Então, mesmo. para concluir, só para a gente poder, né, avançar a falar dos outros, ele conclui falando então que pacientes que precisam de ventilação mecânica prolongada, pessoas mais idosas, né, com pontuações mais altas de qualquer índice de gravidade, né? No caso, ele fala do Apache. Estadias mais longas na UTI, né, e níveis mais altos de lactato devem ser considerados uma população de alto risco para desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI. Eles sugerem um monitoramento, né, bem próximo para identificar precoce, né, o risco dessas pessoas.
certo? Exatamente, Muito bom. exatamente. E aí, quem sabe, aí acho que um sonho, né, dos fisioterapeutas de UTI que trabalham com pesquisa e tal, é que algum dia, como existe uma parte que prevê mortalidade, algum dia a gente tenha um índice funcional também que a gente possa prever esse prejuízo ou o benefício funcional, né, Débora? Quem sabe um dia Exatamente. chegamos lá. E aí eu queria aproveitar, linkar com um outro artigo, porque assim, toda vez que a gente fala de fraqueza, eu gosto muito de falar de fraqueza, mas aí eu sempre fico pensando, né? Nem sempre a fraqueza reflete efetivamente uma perda de função. Lógico, quando a gente fala em fraqueza adquirida na UTI, avaliada direitinho, né, com a nota de corte mais baixa, normalmente ela tá ligada, né? Mas nem toda fraqueza significa uma perda funcional. E aí tem um. Então, eu, Débora, tendo a gostar mais de estudos, mas esse é um gosto pessoal, de estudos que olhem mais para coisas mais funcionais, né? E aí saiu esse estudo muito legal, um estudo simples, né? Assim, simples não, desculpa. Porque esse follow-up, esse segmento que ele faz não é uma coisa simples, né? Mas com uma avaliação simples, né? Com um parâmetro simples, melhor dizendo, e que encontrou um resultado super interessante, né? Que é o estudo que foi atrás de entender sobre a capacidade dos pacientes, né, de conseguir transicionar do sentado para o em pé, né, e qual que era o impacto disso para esses pacientes, né. Então, quando eu falei que não é tão simples, é porque ele avaliou só, né, se o paciente conseguia ou não, sim ou não, né, fazer essa transição do sentado para o em pé. Só que ele avalia em 4 pontos, então isso não é tão simples, né? Para quem tenta É. reavaliar pacientes de UTI depois da UTI, sabe? Ele avaliou na alta, né? Após a alta da UTI, 2 e 3 meses. Então, um segmento bem interessante, né, Sancler? E é uma coisa que, assim, por mais que o profissional lá na ponta ele não tenha escalas, ele não tenha um protocolo específico, como você disse, é uma avaliação muito simples saber se seu paciente fica em pé, né? A gente tem alguns outros trabalhos associados, aqui a gente tem trabalhado com isso, com o tempo que o paciente gasta para ficar de pé e com a capacidade do paciente deambular, por exemplo. Isso é o que a gente tem feito aqui, e correlacionando com esses fatores. Mas é uma habilidade muito simples que qualquer profissional de fisioterapia que está na UTI, que tenha uma meta terapêutica, ele tenta botar o seu paciente de pé. E aí a gente consegue ter essa resposta claramente, né? E aí é legal que você falou, vamos linkar os trabalhos, que esse trabalho, ele identificou a capacidade de sentar e levantar e fez esse follow-up a longo prazo, né? Acompanhou os pacientes depois da alta da UTI também, mas ele linkou com as características também que a gente já citou. Então eles linkaram, eles estudaram qual era a parte desses indivíduos, será que isso mudava e tal, para poder falar sobre os desfechos, como, por exemplo, mortalidade, né, outras coisas para os pacientes. Então, é muito legal. E outra coisa que chama atenção, que é uma dúvida que a gente tem muitas vezes na prática clínica. Você fala assim, o paciente consegue ficar em pé, e alguém vai te falar, certo, mas uma coisa é ficar em pé sozinho, outra coisa é ficar em pé com 2 pessoas carregando. E aí eles fizeram uma análise estratificada, né, de quem conseguia ficar em pé independente de quais eram os desfechos, e de quem conseguia ficar em pé com assistência, ele ainda divide, assistência com uma pessoa, com 2 pessoas, com dispositivo. Então, foi uma análise um pouco mais aprofundada e funcional, do ponto de vista de nível de assistência também que precisa, para correlacionar com os desfechos que a gente pode encontrar nesses pacientes. Né? Achei super bacana, tem um gráfico muito legal, que ele separa, né, mês a mês a capacidade de ficar em pé e que tanto era independente e que tanto era com necessidade de assistência, né? E só mais uma coisinha, outra coisa interessante é que eles mostram também o que acontece ao longo dos meses na capacidade de recuperação das pessoas, né? Então a gente consegue ver que as pessoas vão mudando a porcentagem de quem não consegue ficar em pé com o passar do tempo, né? Também tem essa possibilidade de analisar aí o artigo. Era isso que eu ia comentar, assim, né? Que eu achei interessante que ele traz ali nos resultados, né? Que 66% não conseguiam sentar né, sair de sentado para ficar em pé na alta, né? Na pós-alta da UTI. Aí ele fala da recuperação, né? Então, depois disso, 50% não conseguiam em um mês, 38% em 2 meses e 36% em 3 meses, né? Então é isso, eles vão se recuperando, mas veja, existe uma porcentagem que não recupera ainda,
né? Exato. Eu sempre gosto de falar isso, porque a gente também tem uns artigos publicados de recuperação funcional e a gente sempre vê que existe uma porcentagem e ela tá ali perto também de entre 20 e 30% dos nossos pacientes que acabam não conseguindo se virar, né? Assim, se recuperar depois, né? Então tem ali uma porcentagem de melhora, mas depois ela se estabiliza, né? Então achei isso muito legal. Ótimo. E aí, esse acompanhamento que ele fez, ele faz acompanhamento primeiro até 6 meses. Acho que foram 2 etapas, né, do trabalho. Ele mostra o Hum. resultado para 6 meses e depois ele mostra o resultado para 12 meses. E aí, o que é bem bacana é que quando a gente vai olhar os gráficos e os resultados, até 3 meses, mais ou menos, a gente não vê muita diferença, né, na mortalidade dos pacientes em relação à habilidade de ficar de pé ou não. Não tem muita diferença até os 3 meses. Só que essa recuperação que você acabou de citar e dar os números aí ela começa a fazer diferença lá na frente. Então, aqueles pacientes que não conseguem se levantar, a taxa de mortalidade ela cresce num direcionamento maior, né, numa inclinação maior do que a taxa de mortalidade para os pacientes que conseguiam fazer a transferência de sentado para de pé lá no momento da alta da UTI, né? Então, vejam que conforme vai passando o tempo, essa discrepância vai ficando maior ainda. Então, o que a gente planta positivo ou negativamente no momento da internação da UTI e alcançar ou não essa habilidade, tem um resultado significativo lá na frente, né? E aí eu vou até não é nosso papel aqui ficar fazendo discussão comparando, né? Mas a gente já teve trabalhos, inclusive trabalhos que foram tanto quanto polêmicos aí recentes, mostrando que a mobilização precoce não impacta na mortalidade dos indivíduos, mas talvez não seja só por causa do protocolo, seja da meta que a gente consegue alcançar, né? Débora, Uhum. você tem um livro que fala exatamente sobre marcos funcionais e a importância disso. A gente escreveu um capítulo para o Profísio que fala sobre isso. Então, assim, além de ter os protocolos, a gente tem que saber quais são as metas que a gente estabelece e conseguir alcançar esses marcos funcionais tem sido uma das coisas mais claras na literatura. Os indivíduos têm que ir de alta da UTI com marcos funcionais alcançados. Perfeito. Acho que é bem isso, né? E é bonito que ele fala isso, né? No final, que você já falou antes, mas ele fala que essa melhoria dessa capacidade, mesmo que não seja do incapaz para o completamente independente, né? Mesmo que seja um pouco mais curta, né? Se correlaciona com a redução do risco de mortalidade, né? Então é Exato. isso, gente. A gente precisa entregar para o paciente, né, esses pontos chaves que estão muito vinculados, né? Obviamente, não dá para a gente cientificamente extrapolar isso, mas se a gente pensar, né, uma pessoa que consegue ficar em pé, né? É uma pessoa que talvez passe menos tempo na mesma posição, não vai ter úlcera, que não vai infectar, é uma pessoa que consegue fazer um autocuidado melhor, é uma pessoa que consegue movimentar mais volume, talvez, né, tenha menores complicações pulmonares, enfim, né? Então, eu acho muito legal isso, assim, é bem o que você falou, acho que não é só o fato de mobilizar esses pacientes na UTI, mas efetivamente entregar um desfecho que seja capaz Exato. disso, né? Muito Ele, bom. ele Então, eu coloca de gostei uma muito maneira desse bem estudo. interessante que ele fala assim: a gente precisa garantir a visita no alcance das metas funcionais. Ou seja, você não tem Uhum. que garantir só o atendimento, você não tem que garantir só o protocolo, você tem que garantir o resultado dentro da internação na UTI. Exatamente. E ele também fala lá no final que fica uma sugestão, né? Ele fala, a gente sugere esse sentar para ficar em pé como talvez até uma ferramenta de triagem, né? E eu acho isso legal porque quando o paciente vai, por exemplo, para a enfermaria, às vezes a gente usa como triagem se vai ser atendido ou não. Ah, se ele tá com oxigênio, Quantas se ele tá, vezes? né? E às vezes a gente deixa um paciente que ainda não fica em pé sozinho para lá por um paciente, a gente já falou disso, né, que tá com oxigenoterapia, outra pessoa poderia diminuir, né? Então, acho que é bem interessante também isso. É. Podemos, aí eu, Muito eu acho bom. que vale a gente linkar então com um outro trabalho bacana, que é um trabalho que fala sobre as práticas, né, da UTI e as Uhum. metas de alcançar a mobilização precoce dos pacientes. Então, um trabalho bem bacana que avaliou o que é que determinava, do ponto de vista de prática da UTI, de características do paciente, né, e etc., o que determinar fatores organizacionais
o que determinava a capacidade do paciente no dia seguinte aquela característica existir, dele conseguir ter um atendimento especificamente de imobilização precoce ou não. Isso tem muito a ver com progressão e meta, né? Então era tipo assim, o que é que a equipe consegue ver hoje, muito parecido com o primeiro que a gente falou, quais são as características, mas não as características que vão dar fraqueza, as características que vão aumentar ou diminuir a chance, o risco desse indivíduo receber efetivamente uma mobilização precoce. Então, os autores faziam análise todos os dias, né, e aí de várias características, e fizeram cálculos específicos para ver essa chance de risco do paciente receber a mobilização precoce no outro dia. E eu achei muito bacana porque eles colocam claramente o que é que aumenta a chance, ou seja, faz com que efetivamente os pacientes recebam, e o que é que diminui a chance. Então, tem características que são muito úteis para você olhar e falar, caramba, isso aqui hoje, amanhã esse paciente vai evoluir. E quem sabe a gente atinja marcos como ficar em pé, como deambular. E tem características que o paciente tem que você fala, isso aqui está associado a não evoluir. E aí entra um trabalho da gente mudar isso, da gente ter o atendimento direcionado também para que a gente mude a prática, para que a gente mude a característica do paciente, para que a gente mude a cultura organizacional, para que a gente consiga efetivamente mudar esse cenário e garanta que esse paciente todos os dias está recebendo mobilização e progredindo dentro da sua meta terapêutica. E aí, antes de você falar os resultados, eu queria só comentar o que eu acho interessante, né? Que a maioria é modificável, né? Então, Isso. são fatores que a gente consegue modificar e a maioria é responsabilidade nossa, né? Ou, digamos, pelo menos, sei lá, eu não cheguei a contar, mas pelo menos metade ali a gente tem ou total responsabilidade ou a gente participa como equipe multi, né? Então, não dá pra gente fugir dessa responsabilidade. Porque a gente ouve, né? Às vezes fala assim, por que o paciente fez hoje e não fez ontem, né? Porque fulano, porque não sei o quê, né? A gente fica jogando a culpa pros ares, porque né? não sei o que lá, porque fez um procedimento. E a gente joga a culpa para todos os lugares, e esse estudo veio mostrar o que efetivamente está relacionado e falar, olha, tá aí, né? Tá na mão de vocês conseguir mudar isso, né? Então, acho que é bem legal também, bem como prática clínica, né? E esse trabalho que eu falei antes, que a gente podia reforçar a importância do bundle ABCDF, e é o objetivo do bundle. O bundle tem o objetivo é o ICU Liberation, é você ter alta para o paciente com melhores condições. Então, esse trabalho mostrou o que é que efetivamente é como se fizesse você conseguir atingir o E do bundle, que é a mobilização, né? Então, eles foram lá, pegaram, e aí, assim, ele vem do ICU Liberation, né? Os dados são derivados do levantamento do ICU Liberation e chama atenção pelo número de pacientes. A gente está falando, eu vou procurar aqui para não errar, tá bom? 12.489 pacientes. É muita gente. Então, assim, a Sociedade de Cuidados Críticos, né, de Medicina de Cuidados Críticos dos Estados Unidos, direcionado para o bando ABCDF, o ICU Liberation, tem um banco de dados, e aí foi tirado de lá essa parte da mobilização do banco de dados. A gente está falando de mais de 12 mil pacientes. Então, dá um negócio muito bacana do ponto de vista de análise estatística que a gente pode fazer para isso aí. E aí, quem está ouvindo, eu quero saber o que é que faz, né? Essa pessoa, como é que eu posso dizer? Garantir que ela consiga, ou então atrapalha o que ela poderia alcançar no outro dia. Então, vamos começar falando do que vai garantir, Débora. O que é que aumenta a chance para a pessoa no outro dia seguinte, do que ela apresenta essas características, ter um bom atendimento e uma boa progressão de mobilidade. Aí a gente está falando de dor. Os pacientes que têm menos dor, eles têm maior possibilidade de estar progredindo, de estar recebendo mobilização precoce no outro dia. Outra coisa que é importante que eles falam é alvo de sedação, ele chama de documentado, mas que é protocolado. Então, ter um protocolo de falar, a gente vai reduzir, essa sedação é a mínima possível, como você diz, é identificar que boa parte dos pacientes não precisam estar sedados. As UTIs que trabalham com isso, se eu tenho isso no dia a dia, eu estou garantindo uma melhor entrega de reabilitação para o meu paciente no dia seguinte. Outra coisa que ele faz é fazer teste de respiração espontânea. Olha o bundle aí, né? Ter a sedação e fazer um teste de respiração espontânea. No bundle, a gente sabe que isso aqui são ações coordenadas. Tem que tirar a sedação e fazer teste todos os dias. Isso garante uma mobilização precoce também. E outra coisa é ter uma triagem de segurança de mobilidade. Né?
Aí muito volta no episódio, a gente tem episódios aqui falando sobre avaliação da segurança para começar a mobilidade e tal. E isso é totalmente nosso. Isso quem faz é a gente. Isso é o fisioterapeuta que vai lá e avalia a capacidade desses pacientes entrarem no programa, de receberem intervenções de mobilização e tal. E mais uma para fechar é que ter feito fisioterapia no dia anterior, ter feito intervenções de reabilitação no dia anterior. Então, assim, não tem mistério. Quem são os pacientes que a gente tem maior chance de receberem uma boa intervenção? São os pacientes que estão com sedação guiada, fazendo teste de respiração espontânea, que fazem fisioterapia continuamente, que tem um bom critério de avaliação e o controle da dor. É isso que garante uma melhor entrega da mobilização para esses pacientes. E aí, quando a gente fala em menor chance, né, obviamente vem algumas coisas que são opostas, como por exemplo, né, o paciente está em sedação profunda, mas eu queria falar de duas coisas que me chamaram a atenção, né? Um é o delírio, né, e a gente vê como isso impacta mesmo, né, na prática clínica. Esse paciente evolui com delírio, a gente às vezes não consegue alcançar, né, ou continuar o programa que ele estava ali de reabilitação, e aí a importância, né, da gente evitar, né, o desenvolvimento de delírio, porque então ele vai estar associado com menor chance desse paciente seguir, né, o seu plano de mobilidade. E a outra coisa que também a gente já conversou aqui um pouco sobre, que são as contenções, né, o uso de contenção Exato. física, né, e aí, gente, quem nunca, né, ainda mais aluno, então, eles são craques em chegar e falar: e aí, você né, fez exercício de membros superiores? Ah, não, ele estava contido, né? Ele estava restrito, então fiz. Seguiu o Visualmente, fluxo e está amarrado, eu que não vou desamarrar, é, né? infelizmente, é isso, né? A equipe acaba movimentando menos esse paciente, né? Visualmente passa um pouco essa imagem de, então é um paciente agitado, não pode movimentar, não vai fazer hoje, enfim. Então, o uso de contenção também, tá bom? E aí, ventilação É. mecânica, né? Que é o oposto. E aí, Sancler, eu queria chamar atenção para duas coisas que ele Eu até comenta. já sei o que você vai falar. Inclusive tem a ver com um episódio muito recente nosso, não é? Lógico. É isso mesmo, gente. Eu não sei, né, quem tá ouvindo se chegou a ouvir o episódio retrasado, que era sobre a acessibilidade, se a fisioterapia era para todo mundo, ou se, né, tinham algumas características que faziam esses pacientes talvez não receber o máximo de reabilitação que eles poderiam, e a gente enfatizou muito isso, né? Tudo bem, uma coisa é você falar que ele Atende todo mundo. atende todo mundo, ele tem fisioterapia. Outra coisa é permitir o acesso ao máximo de reabilitação que ele poderia ter, né? E olha que interessante que esse estudo traz, que pacientes negros e hispânicos tinham menores chances de ser mobilizados, né? De continuar a ser Exato. mobilizado no dia seguinte do que os outros pacientes. Então, isso vem muito com o episódio que a gente fez, né? Sobre essa questão do acesso da fisioterapia e de bons desfechos de forma aí para todo mundo, né? E aí, olha, um estudo mostrando que talvez não seja, que simplesmente É. a característica ali física, né, do paciente pode impactar na chance dele ser mobilizado ou não. E aí muda, Muito inclusive, o nosso interessante, olhar e né? as estratégias, né? Porque as outras, tudo bem, a gente está falando, vai lá, discute sobre. Aí não, a gente tem que mudar uma cultura da inclusão e acessibilidade a todos, né? É completamente Exatamente. diferente. Eu queria destacar mais um também, Débora, antes da gente mudar, é que ele mostra que os pacientes sépticos, eles têm menos probabilidade de receber mobilização no dia seguinte, inclusive do que os pacientes neurocríticos. E aí eu convido todo mundo a voltar e ouvir o nosso episódio sobre sepse, né? O quanto a sepse impacta na função física dos pacientes. Então é muito legal o que você falou no começo do episódio, que a gente, quando faz uma retrospectiva, a gente começa a ver o que a gente veio construindo dentro do podcast. A gente escolheu temas, né, específicos lá para discutir, e aí um trabalho desse que é recente, a nossa retrospectiva é só de artigos publicados no segundo semestre do ano, mostrando dados que corroboram com os assuntos que a gente discutiu, e mais ainda, quem ouviu o podcast, com o que a gente discutiu. Né? Então, muito legal. Exatamente. Tanto de acessibilidade quanto de sepsis estão descritos dentro dos resultados desse trabalho. E pratiquem Muito o bom. bundle. Eu acho que a mensagem desse trabalho é pratique o bundle e tenha uma cultura específica de triagem para favorecer os resultados que você vai encontrar nos seus pacientes. Isso aí. Aí o outro artigo que a gente escolheu, ele vem um pouco na linha da prescrição de exercício, né? Especificamente da parte respiratória,
mas a gente também falou bastante esse ano sobre prescrição de exercício, né? A gente lançou o curso de prescrição de exercício, né? E lá a gente fala sobre algumas questões que eu vou trazer depois, quando a gente já falar dos resultados desse artigo, mas também segue uma linha do que a literatura tem tentado estudar, né? Será que prescrever assim é melhor do que prescrever desse outro jeito? Será que faz Para diferença efetivamente, todos. né? Porque a gente vem falando isso e a gente fala muito isso no curso, né, Sancler? É, tudo bem, né? De repente, para quem é uma pessoa funcional, tá fora da UTI, talvez alguns detalhes de prescrição tragam muito impacto quando você escolhe fazer assim ou fazer assado. Mas talvez isso não seja tanto uma realidade tão grande de trazer facilmente para a UTI, né? Não que a UTI não tenha que ser prescrito, mas talvez coisas que impactam na prescrição fora da UTI talvez não impactam dentro, né? Então, esse estudo quer falar sobre ele e aí depois eu faço minha reflexão. Quero. Não, o que eu queria falar que é legal, a gente comentou já aqui em alguns episódios, que até eu brinquei no episódio, eu falei, talvez a gente não tenha nem fraqueza muscular adquirida na UTI, a gente tenha desarranjo neuromuscular, né? Então, a prescrição que é feita para fraqueza real, ela não deve se encaixar. Então, talvez o que a gente precisa são de estímulos dentro de alguma esfera de padronização, mas de estímulos para melhorar que aquela condição seja restabelecida. Né? Como é que eu vou tornar uma pessoa fraca em forte em 2 dias? Pô, é muito difícil. Se eu pensar que se eu for para academia hoje e quiser ficar forte, eu preciso de semanas de treinamento, com prescrição e tal. Então é um trabalho muito bacana que faz treinamento muscular para esclarecer uma dúvida sobre a forma de prescrição do treinamento muscular respiratório. E aí, tecnicamente, ele divide os pacientes em 3 grupos. Então, ele pega pacientes, ele faz uma prescrição que ele chama de baixa intensidade, ele faz uma prescrição que ele chama de mista e uma prescrição que ele chama de alta intensidade. Ah, e você pode estar pensando, então ele botou carga 30, 40, 50%? Não é nem bem isso. Quando a gente vai para materiais e métodos, para um grupo ele faz uma prescrição, que é o de High Intensity, o HI, o grupo, que é sempre no máximo que o paciente consegue. Então, assim, é o que eu falei quando a gente discutiu sobre FIT e VP aqui, eu falei que eu acho que a intensidade na terapia intensiva ela é sempre próxima da máxima, e ele faz isso. Então ele vai lá, bota o threshold para os pacientes, pede o paciente para fazer, e ele vai subindo a carga até alcançar o máximo que o paciente consegue. E quando ele consegue, ele progride subindo mais ainda. Esse é o grupo de alta intensidade. O grupo de baixa intensidade, ele faz a medida da PI max dos pacientes, e aí ele vai lá no grupo e faz 30% da PI max durante 5 minutos. É isso que é a prescrição para ele. E aí ele vai aumentando 10% por dia, que eu acho que está muito próximo dos protocolos mais tradicionais de treinamento Uhum, muscular sim. respiratório. Meço a PI, e eu vou lá, boto uma carga, os protocolos vão até 40, ele botou 30 e vai subindo 10% por dia no tempo. E o protocolo misto, que é bem interessante, eu achei bem diferente e dinâmico, ele mede a PI max todo dia, e aí ele coloca 30% daquela PI max do dia, e ele vai subindo até alcançar 60% nas séries do dia. Então ele sai da prescrição tradicional de baixa intensidade e vai até a prescrição de máxima, não é máxima, né? 60% não é máxima, desculpa, mas uma prescrição de alta intensidade. Então ele faz 3 maneiras completamente diferentes para a gente entender se a mudança na forma de prescrição impacta tanto assim para os pacientes. Só um parênteses antes de eu te passar a palavra. Quais pacientes e em que frequência? 2 Isso que vezes eu ao falo. dia, isso é feito, e são pacientes que a gente considera como pacientes de desmame difícil ou prolongado. Achei bem bacana isso, que ele faz primeira falha no teste de respiração espontânea, ou se foi estubado e falhou, ele é um paciente apto. Então ele coloca isso. E a falha ele considera até 48 horas. Então, é até algo que a evidência já vem caminhando para isso, né? Que o treinamento muscular é benéfico, e a gente vai ver aqui no resultado se com formas diferentes de prescrição para pessoas em desmame difícil ou prolongado. Tá. Posso falar de uma vez? Joga o Ah, resultado. E aí, muda alguma coisa, Débora? Eu devo não muda prescrever em nada. alta intensidade, em baixa intensidade, mista, fazer 1000 cálculos? Ele não viu diferença, na verdade, entre nenhum desses tipos, né? E nem na força, nem na resistência desses pacientes, né? Sucesso de saída da ventilação e nada, Isso. né?
É, foram mais de 629 sessões, né? Aí ele fala um pouquinho dos eventos adversos, foram 6 eventos adversos. Bradicardia, que reverteu de forma espontânea, né? Então ele fala que é seguro, que dá para fazer, mas que efetivamente não faz diferença você prescrever, né? De um jeito, do outro ou do outro, né? E assim, o que eu queria refletir com isso é o que a gente vem batendo na tecla, né? E que eu falei o ano inteiro, né? Que a gente acaba, às vezes, indo muito para os extremos do pensamento, sabe? Ou eu não prescrevo de nenhuma forma, ou eu vou para o extremo de, olha, só serve se for assim. Mas a gente não tem essa resposta, Engessado. se for assim na UTI, né? A gente fala muito no nosso curso de prescrição sobre periférico, né? E aí a gente fala, gente, a gente não tem na literatura nada que respalde que o único jeito de prescrever periférico é fazer pelo RM, por exemplo, né? E talvez isso tenha várias explicações que a gente não vai discutir aqui, mas acho que talvez cabe até um episódio, né, Sancler, que tem um pouco do que você falou, né? Que momento que a gente está desse paciente, né? Apesar da gente chamar treinamento respiratório, será que efetivamente ele está no que a gente conhece por treinamento, né? Que é lá o da O academia, estímulo, né? Ou é a só um ponta de estímulo? lá? Ou a gente está começando a retornar aquele estímulo, a dar aquele estímulo, e aí envolve coisas neurais, não só questões né, da fibra muscular em si. Então, assim, eu gostei muito desse artigo porque, não pelo resultado em si, né, mas porque eu acho que ele responde uma questão muito prática pra gente, né. Talvez o importante por agora, né, gente, porque tudo isso, né, a gente, de novo, é uma construção da ciência, mas por agora o que a gente tem que acho que bater mais na tecla, sabe, Sancler, é da importância de prescrever, né? Então, da importância de Exato. você escolher um desses métodos, por exemplo, com a sua equipe para aquele paciente e seguir, né? Seguir esse método, né? Seguir, acompanhar, fazer isso, né? Pelo tempo que precisa. Agora, é muito melhor a gente gastar hoje o nosso esforço com isso, de olha, então a gente vai fazer assim, então vamos fazer assim. Mantém constância, oferece, porque isso a gente falou aqui também durante o ano, né? Não adianta a gente prescrever de um jeito e isso não gerar uma adesão ou a gente não conseguir efetivamente oferecer aquela terapia para o paciente, né? Então, talvez por agora isso seja o mais importante, né? A gente ter escolher, prescrever e dar sequência, conseguir fazer acontecer, do que a gente ficar brigando que precisa disso ou precisa daquilo, porque a gente não tem respostas claras e por esse artigo, por exemplo, não faz diferença o método que você vai escolher, né? Perfeito, excelente. Ninguém está perguntando, mas eu gosto de dar minha opinião, né? Mas eu gostei muito do resultado porque ele mostra que, inclusive, trabalhar com cargas máximas e talvez por ser um período curto, por não ser uma etapa de treinamento grande, você também tem os mesmos resultados, né? E aí vou fazer uma consideração que ele mesmo coloca, é uma crítica ao artigo. Eles avaliavam a PI Max todos os dias. E aí ele coloca que você avaliar a PI Max todos os dias já pode levar a um trabalho muscular e até, quem sabe, a fadiga. Então, eu não sei, eu continuo achando que talvez o músculo respiratório, talvez, ele também se comporte muito como o músculo periférico, que a gente está botando o indivíduo para fazer o máximo que ele consegue todo dia e que isso tem melhores conexões para que a gente tenha um desenvolvimento muscular, né? Opinião, Muito bom. momento opinião. É isso aí. E aí, pra gente terminar, gente, a gente escolheu um artigo Não vamos olhar sem mais para o paciente. sem conflito de, mas ó, sem conflito de interesse, né? Conflito. Preciso Mas me diz declarar, uma sem coisa, Débora, conflito de você interesse. esteve de atestado recentemente na fisioterapia. Nossa, olha, de atestado não, mas eu vou te falar que meu ombro e minha lombar esse ano, eu até marquei a fisio agora no final do ano para ver como que eu vou me preparar para o ano que vem, porque olha, esse ano foi difícil para lombar e para o ombro, viu? Mas, o Clary, e assim, sem conflito de interesse, porque na verdade foi um artigo publicado pelo nosso grupo, né? Então, Uhum. eu sou uma das autoras do artigo, mas a gente quis trazer para cá, gente, para falar da gente também, né? No Cifir, eu avaliei, acho que uns 2 ou 3 pôsteres, e eu falei, gente, que legal, que legal, que legal, porque
tinha ali sobre o fisioterapeuta, sabe? Um Não olhar era para o sobre o profissional, né? paciente, um olhar para o profissional. E eu falei, que legal que a gente está, né, querendo estudar como que a gente consegue, né, de alguma forma, enfim, dar melhor qualidade de vida, saúde mental, seja lá o que for, para a gente, né? E aí foi isso que a gente fez nesse artigo, né? A gente foi tentar não, a gente foi ver quais são as queixas musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, né, de fisioterapeutas na unidade de terapia intensiva, quais são as principais, quais são os fatores de risco, e uma coisa muito legal, quais são as estratégias, né, que os fisioterapeutas adotam aí de gestão e prevenção disso, né? E aí, enfim, né, já adiantando, a gente já começa a ver com esses resultados que a gente não se cuida, né? A gente não tem estratégias de manejo, de escape, né? A maioria dos fisioterapeutas do estudo não tinha, né? Assim, é como se a gente olhasse para a gente e falasse, eu sinto dor, mas é isso mesmo, segue a vida, Faz né? parte, né? Isso é muito triste, né, da gente pensar, porque na verdade a gente tem vários problemas a longo prazo, né? Então, acho que, enfim, de alguns dados só interessantes, né, que Fala aí, setenta e pessoal, o que seis que foi o mais comum, né? O que que vocês encontraram das principais queixas, local de queixa e essa estratégia que a gente não faz? Então, ó, 76%, né, dos fisioterapeutas tiveram alguma reclamação relacionada ao trabalho no último ano, né? Sendo que, obviamente, né, a parte das costas ali, lombar, a parte inferior é a região mais afetada, né? Mas de quem respondeu que tinha, né, alguma queixa, 80% tinha em mais de um lugar. Olha isso, né? É muita coisa. 80% tem que é o meu caso esse ano, né? Com lombar e ombro com muita dor, né? Então, são números que devem chamar a atenção. E aí a gente discute isso no trabalho, Sancler, nossa, como fisioterapeuta, porque a gente tem a nossa responsabilidade sobre isso, né? Então, de, por exemplo, achar, né, estratégias de manejo. Então, a gente perguntava: você faz caminhada? Você tira um tempo para fazer algum tipo de, seja lá qual for, um tipo de relaxamento? E a gente vê que não, né? Então, a gente tem a nossa responsabilidade sobre isso, mas a gente também queria chamar a atenção para a responsabilidade da instituição, né? Das instituições, né? O que que as instituições também podem fazer para que isso não seja uma realidade na nossa profissão, né? Então, tem algumas coisas que são interessantes da gente pensar, por exemplo, né, tem algumas características, a gente estava falando de característica até agora, né? Então, ser do sexo feminino, não fazer atividade física, né? O lugar a gente achou muito interessante, né? Eu não pensaria nisso, mas como um resultado, mas ele apareceu que você não ter, por exemplo, uma ventilação adequada no Foi o lugar. segundo, né, ponto. É, é um ponto que traz esse sofrimento corporal, né? Uma inadequação do mobiliário. Então, por exemplo, sei lá, essas camas, né, que não descem, que não sobem, enfim. Então, tem algumas coisas que é isso, é responsabilidade minha, né, que eu preciso tomar para mim de fazer um exercício e tal. Mas também tem as questões que são institucionais, né, que a instituição também poderia vir e ajudar, assim, né? E aí, por exemplo, a transferência de pacientes foi considerada a atividade que mais causava sobrecarga, né? E aí, quando a gente pensa em transferência, a gente pode pensar tanto em adquirir equipamentos para facilitar a transferência, a gente pode pensar no número de profissionais na equipe, né? E a gente Envolvidos. pode pensar em, por exemplo, treinamentos, né? Será que a gente, por exemplo, um físio mais novo que acabou de entrar, ou até um físio mais velho, né? Que às vezes acaba fazendo de qualquer jeito, né? Porque tá muito tempo lá. Mas treinamentos de, olha, né? Esse tipo de paciente, como que eu posso transferir melhor? Né? Né? Você falou do meu livro, mas é um pouco do que o livro traz, né? A gente tem várias estratégias, né, de transferência, de mobilização de pacientes para tentar preservar o nosso corpo, né? E então as instituições elas poderiam vir com esse pensamento. Eu fico muito no pé dos alunos, assim, sabe? Porque eles têm uma tendência, como eles estão começando agora, né? Eles falam, não, Débora, tá tudo bem. Eu falo, gente, tá tudo bem neste momento. Você não tá sentindo as suas Daqui a costas 15, agora. 20 anos não vai estar Ou, bem.
Ou mesmo no final do dia, né, Sancler, ou mesmo no final da semana, né, você somando esse tipo de esforço e inadequado, né? Então, assim, na hora você não sente, mas você vai ver isso depois, né? Então, acho que é um assunto super interessante, assim, né, da gente falar, porque tem várias vertentes para se discutir, né? É. E eu acho que já botou praticamente tudo, mas eu queria destacar uma coisa que me chamou a atenção, que a maior parte das pessoas que responderam, elas têm menos de 35 anos, elas estão dentro de uma faixa normal do IMC e que tem menos tempo de experiência, ou seja, a gente está identificando sintomas e múltiplos sintomas e falta de estratégias corretivas, inclusive em quem está ali numa fase mais inicial da carreira. Então, isso é muito preocupante, é algo que tem que ser discutido, porque se está impactando este grupo, eu não estou falando que não está impactando os outros, que eles não estratificaram os sintomas por isso, mas estou falando que a amostra de vocês tinha mais pessoas dessa maneira. Então, assim, imagina se a gente pegar só quem está há muito tempo na UTI, quem está em sobrepeso, se a gente fizer isso, o negócio vai ser muito pior. Então, a gente precisa pensar nessas ações. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, eu botei aqui marcado com destaque, é que na hora das estratégias, os fisioterapeutas acabam não tirando o tempo de atendimento, é uma das estratégias, do tipo assim, eu sei que tá ruim, tá acontecendo comigo, mas eu vou fazer porque é minha obrigação, e a gente precisa rever isso, eu não tô falando para deixar de atender, mas que a gente precisa rever estratégias, treinar, como você colocou, treinar equipamentos e tal, porque senão a nossa profissão, ela não vai ter sobrevida, não vou nem falar das pessoas, eu tô falando das profissões, ela vai ser menos atrativa, ela vai ter mais afastamentos e etc, né? É. E é uma reclamação geral, né? Normalmente você fala, não quero mais ficar na UTI, você ouve falar, né? Por conta do salário e Por também causa por disso. conta Não me desse vejo peso, daqui a né? 10 anos, né? É. Então, com certeza, eu acho que dá para rever muita coisa aí. Então, acho que foi legal ter publicado esse artigo. Assim, falando pessoalmente, né, eu, como uma fisioterapeuta de UTI, me sinto muito feliz de ter publicado um artigo onde a gente olha para a gente, né, onde a gente chama a atenção das instituições, com dados científicos para falar, olha, não é só o paciente que importa, né, a gente também importa, a gente também tem, né, as nossas questões que precisam ser resolvidas, né? Então achei muito legal. Muito bom. Muito bom. Muito Antes bom. de acabar, Débora, deixa eu fazer um acréscimo aqui. É um acréscimo, acho que em forma de homenagem também do podcast. A gente falou sobre os melhores artigos do ano e tal, não sei o quê. E recentemente a terapia intensiva perdeu um dos seus grandes estudiosos, que é o professor Luciano Gattinoni, né? Que contribuiu de posição prona, mechanical power, estratégia protetora, né, com seus questionamentos a respeito do recrutamento. Tem muita coisa envolvida dentro da terapia intensiva para quem lida com ventilação mecânica e pacientes com SARA, que vem do professor Luciano Gattinoni. E aí, há mais ou menos 2 semanas atrás, saiu a publicação do último artigo que foi publicado, e que ele é o último autor. São vários autores, obviamente, é um estudo experimental com animais, mas é um trabalho que ele fez, e aí para a gente ver que até nesse momento, assim, né, do avançar da idade, do tempo de carreira, ainda buscando explicações, e um trabalho que é super importante, apesar de, sei lá, com animais, é algo que a gente vem também se questionando no dia a dia da UTI. O trabalho foi sobre o impacto do balanço hídrico, né, da quantidade de fluidos nas pessoas e no desenvolvimento de lesão pulmonar induzida. Eles fizeram um esquema de modelo experimental, e aí eles pegaram, quer ver, deixa eu ver aqui, não lembro quantos, estou querendo ver quantos, 39 porcos, e aí eles faziam dividido em 4 grupos. Eles pegavam um grupo que tinha mechanical power bem elevado, ou seja, associado com o que a gente acha que é maior indução de lesão pulmonar induzida, e um grupo com mechanical power menor, durante 48 horas. E cada grupo desses se dividia em 2, era um grupo que tinha uma restrição hídrica, nessas 48 horas infundia 1 litro, e o outro infundia 4 litros. E aí mediram oxigenação, mecânica, a própria lesão induzida e etc. E aí o resultado chama a atenção que o mechanical power diferente não foi o que induziu mais lesão e alterações. O que induziu foi o balanço positivo, maior quantidade de fluidos. Então, aqueles pacientes que, independente se eles estavam recebendo mais ou menos mechanical power, energia dentro do sistema, mas que tinham piora das características fisiológicas, pacientes, não, desculpa, porquinhas, eram fêmeas, inclusive, eram aquelas que recebiam um balanço de fluido mais elevado.
Então, mostrando o impacto tão significativo que é, mesmo que a gente tenha controle de todas as variáveis ventilatórias, também de associar a uma restrição hídrica. E aí eu acho que a gente pode destacar bem isso aqui, que é um dos centenas de artigos que o professor Gattinoni publicou e de extrema importância para a terapia intensiva. Muito bom. É isso aí. Fica aqui também a nossa homenagem, né? Porque Exato. quem puder, né, ir atrás de ler um pouquinho sobre a trajetória dele como pesquisador é muito interessante, né? Tenho falado muito isso para os alunos, o quanto você precisa aí de uma certa resistência, né? Sabe, de se manter ali, não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou de novo, né? Dentro da pesquisa, e acho que ele foi um exemplo Exato. disso, assim, né? Então, é isso Muito aí. bom. Muito bom, pessoal. Então terminamos aqui o nosso episódio. Espero que todo mundo tenha aproveitado. A gente vai deixar na descrição o nome dos artigos. Para quem está no Apoia-se, a gente vai mandar os artigos, vai mandar os highlights, né, as nossas principais ideias em relação aos artigos. E fica aqui de novo o convite, então, né, para vocês olharem lá o Apoia-se, para vocês olharem o Instagram, né? A gente também termina o ano aí com um material super legal, o curso de prescrição clínica em UTI, que tá lá para quem quiser fazer. E agora, recentemente, né, o curso de reabilitação em pacientes em diálise, que também tá muito, Curso muito, e muito livro. legal. O curso e livro, então deem uma olhada lá. Quem tá no Apoia-se tem, né, desconto, tem ali uma participação com a gente. E a gente se vê no próximo episódio, que é o último do ano, Para antes da fechar o gente dar ano. uma pausa para descansar, tá bom? Obrigada pela Joia. companhia e até semana que vem.